Deputada, explica melhor, já que a senhora é da região, a senhora conhece esse pessoal, qual que é aí o trabalho por trás de toda essa articulação para que esse leilão fosse suspenso? Bom, isso é um trabalho não só de atuação dos deputados do sul do país, né, principalmente do Rio Grande do Sul, né, que são os maiores interessados na questão desse leilão, porque são um dos maiores produtores de arroz no Brasil, né? Então, a área em que eles produzem arroz não foi afetada, né, por essa catástrofe que ocorreu ali no Rio Grande do Sul. Como eles não foram afetados, houve uma propaganda meio que enganosa que facilitou o entendimento dessa importação, né, desse arroz para fazer essa distribuição no solo brasileiro, e isso, claro, obviamente, atenta contra a economia nacional. Agora, por que o estado do Amapá foi escolhido para a prática do ilícito? Porque o estado do Amapá é um estado que não se conecta com o Brasil. Ele não tem nenhuma estrada, ele não tem nenhuma ponte que ligue o Amapá a qualquer parte do Brasil. Então, há um projeto da construção de uma ponte que ligaria, no caso, o município do Jari a Monte Dourado, que é um município no Pará. Mas sempre que há licitação em relação à construção dessa ponte de só 400 metros, a obra nunca acaba, justamente porque é um estado onde você vê o crime organizado atuando terrivelmente na corrupção e no desvio do dinheiro público. Então, obviamente, para criarem uma empresa para atuar nessas áreas específicas, obviamente deve ter alguma pessoa ligada ao governo ou parlamentar. Essas pessoas, elas não agem sozinhas. E no caso do Amapá, não é a primeira vez que nós temos esse tipo de participação, esse tipo de escândalo em relação a crime organizado com fatos que acabam atuando contra a economia brasileira, né? Então, nós recebemos essa questão dessa informação, então os deputados agiram plenamente, né, de posse de alguns documentos. A informação de que um dos nomes citados, né, acho que é Weasley, né, que seria o dono, né, dessa empresa, ele não seja nada mais, nada menos do que um carregador de caixa. Um laranja, no caso. Então, esse tipo de sociedade, ela é feita exclusivamente para o crime. Tá? Então, obviamente, da forma como foi feita, e aí, já que o estado do Amapá não tem uma ligação específica com nenhum lugar do Brasil, como aquele porto teria condições? Veja, o estado ele tem 73% de bloqueio em reservas ambientais e em reservas indígenas. Além de ter esse 73% de bloqueio do estado, ele é um estado que não se desenvolve economicamente. A capital possui apenas 4% de saneamento. Nós não temos empresas, nós não temos fábricas. É quase que um espanto para a população do Amapá que não tem emprego. Todos vivem em volta de cargos comissionados do governo, que se tenha uma empresa que faça esse montante, né, para a importação. Então, é um eixo que só quem tem informação privilegiada poderia, então, atuar com esse quesito nessas áreas, né, para licitações. E o próprio estado do Amapá, no Porto de Santana, há pouco tempo, tem mais ou menos uns 40 dias, foi palco de entrada de 34 navios advindos da Rússia com óleo diesel. E não se há informação de para onde foi esse diesel. Se ele foi incorporado ao estado do Amapá, o que não foi, segundo informações. E por que ele deu entrada no Amapá se ele teria o Porto de Santos para fazer isso?
Então, obviamente, no momento em que houve a denúncia, em que foi tornado público pela imprensa e que foram feitos vários requerimentos de informação para todos os órgãos de controle, o Estado suspendeu as importações. E, inclusive, havia danos graves quanto à arrecadação do ICMS, o que afeta a economia brasileira, afeta o mercado interno quanto ao combustível. Então, estavam utilizando o Amapá como rota para isso. Ainda há pouco tivemos o escândalo de madeira retirada ilegalmente e sendo exportada para outros países para manter termoelétricas na Europa, sem com que houvesse um retorno específico para aquelas comunidades. Por exemplo, cada família recebia em média por mês R$ 1.000. Como assim? Se só uma tora de madeira daquele tamanho gera até multas de R$ 500 mil. Então, assim, é um mercado de contrabandos, de ilícitos que está sendo feito naquela região, se aproveitando da falta de desenvolvimento econômico, da falta de atuação especializada nas áreas, né, pertinentes. Então, obviamente, que essa questão do escândalo do arroz se fez muito presente e para um espanto para a maior parte da população, até porque nós há algum tempo atrás, quando o Amapá tentou plantar arroz, plantar soja, se desenvolver economicamente na agricultura, por ser uma área que nós temos uma costa de frente ao Oceano Atlântico, né, o que facilitaria o acesso ao canal do Panamá, os produtores foram inclusive presos, o que gerou inclusive um texto escrito, muito bem escrito por um procurador, né, que escreveu assim: plante que o Amapá te prende, justamente fazendo uma crítica, né, da forma como se faz a fiscalização no Estado e impedir o desenvolvimento econômico naquela região. Então, a quem interessa impedir que o Amapá se desenvolva economicamente?